Ok? Tá, beleza. Sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aí na Semana da Enfermagem. Ontem foram feitas várias comemorações, o Dia do Enfermeiro. É uma satisfação muito grande estar dividindo aqui um pouquinho com vocês do que tenho vivenciado, do que tenho aprendido durante essa jornada que eu já tenho quase 10 anos de formação. E aí nós resolvemos escolher esse tema, né, para estarmos aqui com vocês, algumas dificuldades, o que a equipe da enfermagem tem enfrentado diante dessa pandemia, durante esse coronavírus, esse Covid-19, que tem dificultado mais ainda a assistência da enfermagem, porque nós sabemos que nós temos 2,2 milhões de profissionais no Brasil da enfermagem. Então, esse ano seria o ano da enfermagem, que era o ano de reconhecimento social da enfermagem no mundo, para as pessoas conhecerem a nossa importância. E diante dessa pandemia, nós já podemos demonstrar a nossa importância, a nossa utilidade. E eu gostaria de ressaltar aqui que o papel da enfermagem diante dessa pandemia, ele é só aumentando as demandas que nós já fazemos, o trabalho ele já é feito, a assistência, a verificação dos sinais vitais, cuidado com banho leito, curativos, as complexidades que nós realizamos na UTI, elas já são realizadas. Então, essas atividades, elas já não é apenas técnicas, não são atividades apenas técnicas, nós também, diante dessa pandemia, nós temos o desenvolvimento científico. É verdade, tem muita gente com áudio tá ligada e está dando um eco. Envolve o conhecimento científico, aumenta a pressão, porque o que acontece na enfermagem, no dia a dia, nós já viemos de muito tempo enfrentando várias dificuldades, condições de trabalhos, falta de EPIs, isso aí não é de hoje, pessoal, isso é algo que nós já enfrentamos e tentamos mudar essa realidade, porque acaba nos expondo. Então, nós atuamos nos 3 níveis de atenção, que é o quê? A atenção básica, a atenção secundária, a atenção terciária. Então, a enfermagem, ela representa mais de 50% dos profissionais da saúde. Então, nós estamos em todos os níveis de complexidade da assistência à saúde. Então, nós representamos um grande quantitativo. Então, agora as pessoas estão vendo a importância do trabalho desempenhado pelos profissionais da enfermagem. Lógico que nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, onde temos médicos, onde temos fisioterapeutas, assistentes sociais, mas a maior parte mesmo que demanda o trabalho ali de cuidado com o paciente, de fazer assistência, de administrar a medicação, o preparo da medicação, nós estamos envolvidos em todos esses processos do cuidado. Nós somos focados no cuidado, e nós não fazemos isso mais de maneira empírica. Vale aqui ressaltar também o grande legado, né, que a nossa pioneira Florence Nightingale deixou. Ela fez uma diferença para que nós possamos hoje ser uma profissão, uma ciência. Ela deixou um legado. E eu vejo que nós, da enfermagem, precisamos nos apropriar, nos empoderar desse legado, desse conhecimento científico, para que a gente possa crescer, para que nós possamos nos fortalecer, porque nós temos uma grande força, sim. Se nós representamos mais de 50% dos profissionais de saúde que atuam no cuidado com o paciente, então nós precisamos, sim, crescer, usar isso a nosso favor, porque nós vemos que, lógico que nós precisamos um dos outros, mas as pessoas precisam mais ainda da enfermagem. Somos os profissionais que estamos 24 horas com os pacientes. Então, nós vemos que, além de fazermos as técnicas, os procedimentos, nós também temos que envolver nessa assistência o conhecimento científico.
nós envolvemos os sentimentos, tanto do profissional quanto dos pacientes, as emoções. Então, assim, toda essa carga diante dessa pandemia, durante essa atuação, durante essa assistência, ela vai aumentar a sobrecarga que nós já temos. Outro ponto também que eu acho importante ressaltar aqui, nessa conversa nossa, é sobre o subdimensionamento dos profissionais de enfermagem. Então, assim, a gente já está trabalhando com um limite de profissional ali. E ressalto também as condições de trabalho que nós já atuamos, que já era difícil, e agora com essa pandemia piorou. Porque além de aumentar o quantitativo de pacientes que nós temos que fazer assistência, porque nós sabemos que tem um índice de segurança técnica que ele vai dimensionar quantos pacientes eu vou cuidar. E isso diferencia nos 3 níveis de complexidade. E dentro de uma UTI, é menor ainda o quantitativo de pacientes que o profissional vai cuidar, porque ele demanda mais cuidado, ele está ali entubado, ele tem sonda, ele tem vários tipos de acesso, alimentação, tudo diferenciada. E nós sabemos que a segurança do paciente, ela deve ser efetivada, porque ela é uma das metas globais que tem que ser realizada, né? A RDC 36, ela já vem aí demonstrar, e os hospitais, todas as instituições de saúde, elas devem assegurar essa segurança ao paciente, e não só ao paciente, porque se eu preciso garantir a segurança na saúde do paciente, eu preciso também dessa garantia na saúde do trabalhador. Então, todos esses fatores, eles vão sim agregar e eles vão sim ter um peso nessa assistência de enfermagem. Mas você imagina aí você tendo que prestar uma assistência diante do medo, diante do estresse, diante da sobrecarga. Será que eu tenho condições psicológicas e mentais de garantir uma segurança adequada à saúde do paciente? Então, assim, e a falta de EPIs, e isso, e o medo de se infectar e levar essa doença para alguém da sua casa, uma pessoa querida. E ainda ressalto mais a presença, você presenciar a morte, o óbito, não são situações fáceis. Então, assim, é algo que a gente tem que valorizar, sim, o profissional, e não só valorizar batendo palma, não só valorizar, são nossos heróis. Nós sempre fomos, nós sempre estivemos do lado dos pacientes, desde a concepção até a morte, desde o nascimento, que diga, até a morte do paciente. Então, assim, nós estamos em todos os momentos na vida dos pacientes. Então, nós precisamos, sim, dessa valorização, porque as pessoas, elas têm que conhecer, sim, o nosso trabalho, porque como é que eu vou emitir uma opinião sobre algo que eu não conheço? Então, assim, eu vejo que esse momento aqui de estar falando desse papel da enfermagem é um momento que eu posso expor um pouco do que nós fazemos, mas o trabalho ele é muito mais complexo. O trabalho, como eu falei para vocês, além de termos que prestar assistência, o cuidado com segurança, nós temos que adequar ao conhecimento científico, nós temos que estar ali organizando, trazendo uma harmonia com os nossos sentimentos também, com os nossos enfrentamentos, porque também nós somos pessoas que passam por medo, por dificuldade, por pressão. Então, a enfermagem ela está enfrentando isso. Nós vemos aí, né, o número de óbitos. O Brasil ele já superou os Estados Unidos, nós já temos 98 óbitos dos profissionais de enfermagem, e os Estados Unidos está representando 91. Então, assim, por quê? Por que será? E por causa dessas condições de trabalho, por causa de falta de preparação adequada para que o profissional da enfermagem esteja fazendo a sua assistência. E também, alguns estudos, eles já apontam que o maior índice de contaminação do vírus é na desparamentação. Então, nós temos também algumas normas regulamentadoras que asseguram, que garantam
que garante que nós devemos ter uma capacitação adequada, que nós devemos ter um preparo adequado para que nós possamos estar prestando essa assistência ao paciente, para que nós não venhamos adoecer ou pelo menos minimizar os riscos dessas infecções, porque assim, o trabalho na saúde, no ambiente de saúde, numa instituição de saúde, num ambiente hospitalar, ele já põe você em risco. Independente da pandemia, a gente já fica exposto aos riscos. Mas com a pandemia, esse risco ele aumentou. Então, algumas situações que nós estamos hoje vivenciando diante dessa pandemia já eram situações que já aconteciam, já eram situações que existiam no nosso dia a dia. Então, só veio o quê? Expor e ampliar e maximizar as situações e a assistência que nós já estamos realizando há muito tempo. Então, assim, é uma luta constante, é uma luta que a enfermagem já tem travado há muito tempo para que a gente possa ter um reconhecimento, para que nós possamos ter uma valorização, para que nós possamos, sim, garantir uma segurança ao paciente, de uma assistência adequada, de uma administração de medicamentos adequada, utilizando, lógico, os EPIs adequados. Então, são situações que nós já estamos sofrendo há muito tempo. E esse cuidado, ele precisa ser preciso, ele precisa ser cauteloso. Ele é um cuidado que ele é realizado mediante evidências científicas. Nós não fazemos nenhum procedimento do nada sem um porquê, nem um para quê. Então, são situações que nós devemos considerar, sim, que nós precisamos trabalhar diante das evidências científicas. Então, você imagina aí, se põe um pouquinho aí para pensar o que nós passamos na assistência. Nós temos que prestar o serviço, cuidar do paciente, fazer o acesso, fazer o banho-leito, fazer as orientações, administrar a medicação. E nós temos que anotar nos prontuários, olha só o tanto que esse trabalho é grande, e nós temos que fazer o quê? Nós temos que, nesse mesmo tempo, estar estudando, estar lendo, para que nós possamos fazer aquela assistência de acordo com os protocolos da Organização Mundial da Saúde, de instituições que pesquisam. Então, assim, você imagina o quanto é difícil você ter que trabalhar 12 horas e ainda ter que estudar. E muitas vezes, o que está acontecendo aqui no Tocantins, aqui em Palmas, no HGP, né, que é referência, eles fazem a capacitação dos profissionais da enfermagem no plantão mesmo. Né? O profissional chega no plantão, recebe o plantão, e aí o que acontece? Ele vai ali, está recebendo aquela capacitação para que ele possa se paramentar corretamente diante dos protocolos, porque tem uma ordem correta, e também ter aquela maior preocupação, porque, de acordo com os estudos que já foram divulgados, está ocorrendo uma grande contaminação, principalmente na hora da desparamentação. Porque você imagina aí, você ficar 12 horas, quem trabalha em regime hospitalar, ficar todo paramentado, né, de máscara, de gorro, usando aquele capacete protetor. Então, assim, o avental, né, o capó quente, e você imagina aí a pessoa 12 horas trabalhando, porque a gente pouco senta. Se já tínhamos um grande quantitativo de pacientes, pandemia, que aumentou mais ainda os pacientes, tanto na clínica como nas UTIs. Então, a correria ela é muito grande. Então, o profissional ele já vai ficar ali cansado, está chegando a hora de terminar o seu plantão, ele já vai estar ali mais desatento, vai estar com o pensamento mais lento e acaba ali se contaminando, porque quer ir embora descansar, porque ele já está cansado, porque ele já passou ali por um desgaste físico, emocional grande. Muitas vezes ele assistiu à morte, o óbito de um paciente. Então, são situações que vão dificultando essa adequada
proteção e prevenção às infecções, principalmente, né, ao vírus Covid-19. Então, essa pandemia, ela está potencializando essas condições que já eram difíceis. E nós vemos aí, né, através dos dados, o COFEN, né, ele divulga o quantitativo de profissionais que já se infectaram, que já entraram em óbitos. Então, assim, aqui no Brasil já foram 98 mortos, né, como eu falei já no início, de profissionais da enfermagem que já se infectaram e, infelizmente, não conseguiram vencer o vírus. E aí também nós esbarramos no outro problema em que eu acredito que vocês também acompanham aí nos jornais, em algumas publicações, que nós temos uma escassez dos equipamentos de proteção individuais, né, que são os EPIs, e isso aí dificulta mais ainda o nosso trabalho, porque aí vai entrar assim, em conflito com o nosso código de ética, em conflito aí com o Código Penal, né, que nós temos que tratar na urgência e na emergência. E enquanto o nosso Código de Ética, ele fala que nós podemos sim nos abster de realizar a ciência, se não temos equipamentos adequados para a nossa proteção. Aí vem essa questão também ideológica, essa questão cultural, essa questão de cada um, porque nós escolhemos essa profissão e as pessoas precisam da gente, as pessoas precisam do nosso cuidado. Porque eu sempre falo para os meus alunos e para os meus colegas que, para mim, a enfermagem ela é mais do que um salário. Ela representa para mim uma missão. E eu vejo, por isso que muitos são chamados, sim, de heróis. Eu acompanhei alguns noticiários, né, alguns técnicos de enfermagem, enfermeiro, que, mesmo estando no grupo de risco, estando idosos, tendo alguma comorbidade, alguma doença crônica, eles desempenharam o seu papel. Infelizmente, né, não resistiram quando foram infectados, mas é uma missão, é uma vocação, a enfermagem. E nós devemos, sim, fazer o nosso papel com zelo, com cuidado, com amor, porque valorização é com a vida. Nós temos que valorizar a vida. E muitas vezes a gente abre mão, sim, da nossa vida para cuidar do outro, né? Porque muitos morreram nessa jornada. Mas eu acredito que eles cumpriram, sim, com o seu papel. E o que eu peço, e o que eu divulgo, e o que eu defendo é valorização, é reconhecimento, é condições melhores de trabalho para que nós possamos prestar esse cuidado, para que nós possamos prestar essa assistência com qualidade, com mais conhecimento, com mais preparo científico, profissional, para que nós possamos fazer a nossa missão com eficácia, com efetividade. E para mim poder prestar, para mim poder cuidar, para mim prestar de serviço ao outro, eu preciso estar bem também. Então, assim, o que eu vejo é colegas que trabalham na UTI, eu tenho amigos que trabalham na UTI, e que elas estão enfrentando dificuldades imensas, que são, às vezes ela vai lá, dá o plantão dela, e as pessoas estão mostrando bem claro que não querem ter contato, que não que tenha que ter, né? Lógico, tem que ter isolamento, mas as pessoas mostram um certo preconceito por esses profissionais. E também tem alguns lugares, algumas cidades, que os profissionais, eles fizeram o quê? Eles não vão na sua casa. Eles vão para um determinado local, um hotel, né? O Japão também adotou isso, e para poder proteger a sua família, porque eles têm medo. Assim, se eu também estivesse lá, diretamente na assistência, também teria esse medo de estar o quê? De estar infectando a minha família. Então, assim, o cuidado, ele é redobrado, porque nós lutamos contra um inimigo invisível. Então, está em estudo, tudo que é desconhecido causa medo, sim. Então, esse medo, ele é muito presente na enfermagem, ele é muito presente porque nós estamos em contato 24 horas com o paciente. Então, nós precisamos desse amparo dos gestores, nós precisamos desse amparo de todas as pessoas que estão envolvidas
nesse processo de estar gerenciando toda essa pandemia. Então, assim, desde do ministro da Saúde, do secretário da Saúde, do gestor ali do hospital, então todos devem estar engajados para que a gente possa ter as nossas garantias e o paciente também, porque, como eu falei para vocês, é uma harmonia. Esse cuidado com o paciente, eu preciso estar bem para me cuidar dele também. O COFEM, ele até disponibilizou um link para dar apoio psicológico, para dar apoio aos profissionais na área da saúde mental, mas assim, nós não precisamos apenas disso, como eu estou falando para vocês, nós precisamos de materiais, de equipamentos de proteção individual de qualidade, nós precisamos de protocolos que realmente possam ser sincronizados, né, com as recomendações dos fabricantes. Então, eu sinto falta e eu olho muito para essa parte dessa segurança das informações, porque eu acredito que vocês também sentem essa aflição, assim como eu. É muita informação, né? As mídias sociais, são diversas informações que às vezes você fica, ai, qual que eu vou acreditar, qual que eu vou seguir, qual que eu vou me sentir seguro. Então, essa chuva de informações acaba deixando um pouco desnorteados para que nós possamos acreditar em alguma evidência científica, né? Mas eu sempre procuro ler artigos, ler as recomendações e protocolos da Organização Mundial da Saúde, da Fiocruz. Eu procuro sempre essas bases porque eu acredito que são instituições que já demonstraram um compromisso com a sociedade, com a saúde, né? Não só no Brasil, mas mundial. E, então, são bases de dados que nós temos que nos apropriar, né? A enfermagem ela tem que se apropriar. Mas aí é um questionamento, né? Como eu sou mestranda, acaba que a gente acaba tendo mais questionamentos do que certezas de algumas coisas. Aí eu fico tentando, assim, vivenciar, ter empatia com um colega que está lá exaustivamente no plantão. Eu também tenho muitos alunos que trabalham na Unopar, que trabalham em hospitais, então assim, eles falam, está muito difícil, professora, tá cansativo, né? Tem próprio fazer, e eu estou cansada, que está muito puxada, não está parando. Né? Eu tenho enfermeira também, colega que trabalha na UTI aqui do HGP, está muito cansativo. E vocês, aí aquela máscara em 95, não sei se vocês já viram, tudo marcado aqui. E todo esse cuidado que nós temos que ter na prestação da assistência da enfermagem, do cuidado, ele tem prejudicado a saúde de maneira geral, porque assim, você imagina, eu toda paramentada, aí tenho as necessidades fisiológicas, né? Eu preciso tomar água, eu preciso ir ao banheiro, né? Eu preciso me alimentar. Então, assim, eu tenho que me hidratar para mim poder estar bem para prestar aquela assistência. Você imagina, eu preciso. Aí deve ser um terror ter que ir no banheiro, né? Desparamentar tudo para poder ir ao banheiro. E tem que ter todo aquele cuidado, seguir o passo a passo a lavagem das mãos, ter todo um cuidado para que eu não venha me contaminar, para que eu esteja bem. Então, você imagina a complexidade da enfermagem diante dessa assistência aos pacientes com Covid-19. Imagina, o quanto é difícil. Vocês imaginam o quanto que esses profissionais precisam de cuidado também. Nós precisamos de um dimensionamento justo. Nós precisamos de ter, sim, essa mudança, porque senão nós vamos morrer cada vez mais. E muitos, né, também relatam que até desistiram dos seus trabalhos, da assistência, porque não estão aguentando a pressão mental, a psicológica. Então, esse tempo de paramentação e desparamentação, gente, ele é longo, porque ele tem que seguir um protocolo. E aí, como eu falei para vocês, vai esbarrar essas dificuldades do tempo. Eu tenho um paciente muitas vezes ele tem 10 medicações para ser realizada. Então, assim, uma medicação, ela tem que ter todo um processo,
toda uma etapa para ser realizada. Então, é atenção ao nome da medicação, é atenção à validade da medicação, a diluição, a forma correta de estar administrando. Então, as interações medicamentosas, eu observar o paciente se ele está reagindo bem, observar os sinais vitais, anotar os sinais vitais, anotar a diurese do paciente. Então, assim, fazer a higiene do paciente, tudo isso aí demanda tempo. E as medicações, né, falando aqui desse tempo que nós realizamos, que não realizamos, é a enfermagem. Quem faz a administração de uma alimentação, né, por uma sonda, é a enfermagem. Quem esvazia, quem uma sonda vesical é a enfermagem. Então, assim, se vocês analisarem o quanto que nós trabalhamos não só nessa pandemia, eu quero ressaltar aqui que não só diante da pandemia, nós não temos apenas pacientes acometidos de Covid-19, nós temos já tínhamos um grande quantitativo de pacientes já na UTI, por diversas outras causas. Então, tudo isso aí tem que ser considerado, tudo isso aí deve ser, sim, analisado. Então, assim, infelizmente, veio essa pandemia para que a gente possa mostrar com mais evidência, com mais ênfase, o quanto nós somos importantes, o quanto nós trabalhamos. E nós precisamos nos unir, né? Eu falo aqui também porque, assim, eu acredito que o profissional da enfermagem ele tem que estar ali em comunicação direta com as suas entidades de classe. Eu sempre ressalto isso, eu falo isso para meus alunos, vamos ser participativos, vamos ser reflexivos, nós não podemos apenas ser passivos daquilo diante que é falado para nós. Nós devemos nos apropriar, nós devemos ler, nós devemos nos inquietar com as situações que nós vivenciamos e nós precisamos de unir para que nós possamos demonstrar, através de evidências científicas, o quanto nós fazemos a diferença nos serviços de saúde, o quanto nós podemos contribuir na assistência à saúde e estar melhorando os indicadores de saúde, porque eu vejo, assim, quando eu trabalhei a maior parte do meu tempo na atenção básica, na estratégia de saúde da família, e o foco desse local, e na pandemia também, nós temos um papel muito importante na atenção básica, que é na atenção primária, que é a educação em saúde. Então, assim, essa conscientização, a maior parte é realizada por nós, da enfermagem. A educação em saúde, ela é o cargo-chefe de todos os níveis da complexidade, todos os níveis. Se tiver até no hospital de alta complexidade, nós devemos sempre estar orientando, nós devemos estar educando, nós devemos estar ali ensinando nesse processo de saúde e doença, de saber como devemos estar ali fazendo a assistência correta ao paciente, determinada aquela patologia, determinada aquela doença, né? Então, assim, e com esse Covid-19, nós precisamos estudar, porque não é nem atualização, é aprender mesmo a saber como nós devemos realizar as orientações, o modo certo de falar, porque nós temos que tentar entender o mundo de cada um, cada pessoa, cada paciente, ele tem uma cultura diferente e nós devemos sentir e tentar passar aquela informação de forma que ele compreenda. Então, assim, a conscientização não só do profissional da enfermagem, quanto ao quesito da paramentação, da desparamentação, dessa proteção para não se infectar, mas também o paciente que está ali sendo assistido, ele também vai demandar, ele também precisa dessas informações, essa informação correta, essa informação segura. Eu, como a pessoa que devo, sim, fazer educação em saúde, orientação, eu preciso de subsídios, eu preciso de base de dados seguras para que eu possa estar fazendo uma orientação correta, para que eu possa estar fazendo ali uma orientação com segurança e que vai ter uma efetividade para que aquele paciente, para que eu possa me proteger.
Então, como eu estou falando para vocês, não é apenas a parte técnica que nós desempenhamos nas instituições de saúde, mas sim essa parte de conhecimento, essa parte de intelectual, de empoderamento, de estar apropriado do que as recomendações e os protocolos de saúde estão orientando para que nós possamos estar fazendo. E eles, eu acredito que vocês sabem também, que eles mudam todo dia, quase. Então, as pesquisas vão avançando e vai se mudando. Então, aquilo que a gente estava começando a fazer, que estava dando certo, não, já não é mais assim. Vai mudar, já vai fazer de outra forma, né? Então, assim, como é algo novo... Oi? Com licença, professora. Oi, Moisés. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Para quem não conhece, sou o professor Moisés, falo aqui de Belém. A sua explanação foi maravilhosa, sua reflexão já nos instigou, já tem algumas pessoas querendo fazer perguntas. Aí eu queria assim, pedir a gentileza da professora para a gente abrir o bloco para as perguntas. Pode ser, professora? Sim, pode certo. Sim. Então, eu inicialmente queria instigar, né, que a professora realmente colocou pontos bastante relevantes, né, de tudo isso que está acontecendo. A fala dela, ela tem uma fala muito esclarecedora, né? No caso, eu não sou da área da saúde, eu compreendi bastante coisas, e eu queria, assim, entender, professora, da sua reflexão, quais as ações, você falou a respeito do equipamento, a necessidade, a escassez desse equipamento, o cuidado com a vida desses profissionais que estão na linha de frente, realmente muito importante tudo isso. Aqui temos alunos que a maioria é técnico, alguns são técnicos de enfermagem e também estão na linha de frente e sofrem todos os dias de tudo isso que você está compartilhando. Eu queria saber quais os esforços, né, o conselho, o sindicato, não sei como funciona na área da saúde, tem feito para garantir esses direitos do equipamento, né? Eu soube também que tem tramitando uma luta a respeito das 30 horas de trabalho para o enfermeiro, né? Que trâmites estão? E eu queria saber também, eu queria também, claro, parabenizar todos, né? Por essa semana maravilhosa, todos que são dessa área maravilhosa, e a professora também, tá bom? Essa é a minha instigação primeira, tá? Depois que a professora me responder, quem quiser fazer pergunta, por favor, abra o áudio, pode ficar à vontade, tá legal? Eu vou mediar só o final do nosso tempo aqui, que a gente já está corrido. Tudo bem, professora? Obrigado. Tá bom. Tá. Olha, os conselhos, o Corém, né, e o sindicato, eles têm atuado fazendo visitas, identificando as demandas, eles têm distribuído também alguns EPIs, têm feito visita nas instituições de saúde para poder conhecer e ouvir de perto o que os profissionais estão passando, quais são as suas dificuldades, as suas reclamações, e acolhendo essa